Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização. Hoje vamos ficar com mais uma análise de Delacroix. Vamos falar de As Mulheres de Argel. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização do nosso canal e nós estamos a falar de pintura romântica francesa. Nestas últimas semanas temos feito várias análises de várias obras de vários pintores do romantismo francês. Ali, final do século XVIII, já estamos no século XIX agora, e hoje falamos de Delacroix e vamos analisar esta obra. Esta é Mulheres de Argel em seu apartamento, uma obra de 1834 de Eugène Delacroix. Eugène Delacroix, ao longo de toda a sua carreira, sempre foi muito apaixonado pelo Oriente, pelo exotismo, pelas mulheres orientais. Era a cor fascinava, a beleza fascinava, até os próprios combatentes dos exércitos turcos e, enfim, dos países árabes também o fascinavam. E ele nunca tinha ido a lado nenhum. Estava ali só em Paris, estava ali em França, estava em Itália, estava por ali. Finalmente ele consegue ir a Marrocos, finalmente ele consegue visitar um país que ele sonhava visitar e conhecer de perto e em primeira pessoa todo o exotismo. Foi em 1832 que Eugène Delacroix fez uma única viagem a Marrocos e a Argélia. Lá ele acompanhou o conde de Mornay, que era um enviado especial de Louis-Philippe, ao sultão Moulay Abd al-Rahman, acho que é assim que se diz. Ele traz de volta consigo cadernos de esboços e aquarelas que explora há muito tempo. Em Argélia ele é autorizado a visitar o harém de um corsário turco, uma revelação que o inspira para As Mulheres de Argel em seu apartamento, uma obra-prima que ele expôs no Salão de 1834 em Paris. Com a sua viagem ao norte da África, o repertório estético de Eugène Delacroix é muito enriquecido por novos motivos que se tornam recorrentes no seu trabalho nos anos posteriores. Ele agora prefere a exploração de fontes orientais a assuntos retirados da mitologia e da erudição. Esta tela, Mulheres de Argel, no seu apartamento, vai inaugurar esta nova fase que se estenderá por mais 30 anos até à morte de Delacroix. Ele pinta esta obra, um interior com mulheres, com toda a sua cor, que é algo que está muito associado ao Delacroix. Ele trabalha a cor muito bem e ele vai apresentar então esta obra no Salão de Paris. O Salão de Paris, que era onde os neoclássicos gostavam de apresentar as suas obras, os seus grandes temas históricos, as suas obras acerca da vida dos santos e dos reis. E o Delacroix apresenta esta singela tela cheia de cor. Esta pintura de Delacroix brilhava como se fosse assim o sol neste salão. Não é apenas a qualidade expressiva da cor que vai despertar então os olhos do público e as polémicas. Não é a novidade, não é o inconformismo do assunto que ele aqui está a tratar, nem sequer é a ousadia da representação que desencadeia as críticas. Na verdade, a maior crítica a esta obra de Delacroix tem a ver com as emoções. Toda a pintura de Delacroix está nesta difícil relação entre o imaginário e o real, entre a observação do verdadeiro e o impulso da criatividade. Então, esta obra foi considerada pelos críticos desagradável porque era um misto de realidade e da imaginação delirante do pintor. O romantismo é isto. Os neoclássicos não gostam, os neoclássicos não percebem. Vamos agora olhar para a obra com mais atenção. No espaço fechado e confinado de um harém argelino, 3 mulheres estão sentadas em tapetes orientais luxuosos. Elas usam lindas túnicas ricas de seda bordada sobre calças bufantes. As roupas estão bordadas com uma abundância de joias preciosas. A mulher da esquerda apoia-se descuidadamente em almofadas empinadas, enquanto as suas 2 companheiras parecem estar envolvidas numa conversa suave e acolhedora. À direita, uma empregada negra sai do campo virando a cabeça para as suas senhoras. As paredes estão revestidas com azulejos de faiança decorados com delicados padrões. No nicho com vista para um armário com portas entreabertas aparecem pratos preciosos. À esquerda deste nicho está pendurado um espelho ricamente emoldurado. No chão estão 3 chinelos abandonados. A mulher de cabelo comprido, sentada à direita, segura na mão esquerda o longo tubo de um narguilé. A sala é desprovida de móveis, mas dá uma impressão de luxo e de exotismo. Charles Baudelaire descreve esta pintura de Delacroix como um pequeno poema interior, cheio de descanso e silêncio, repleto de ricos tecidos e
brimboriões de banheiro. Mais tarde, Cézanne escreverá que essas rosas pálidas e essas almofadas bordadas, esse chinelo, toda essa clareza, entram no seu olho como um copo de vinho na garganta e estamos imediatamente bêbados com isso. Quanto a Renoir, ele acreditará que não há pintura mais bonita no mundo. Para ele, esta obra sente o cheiro da pastilha de Serailo. Na verdade, Eugène Delacroix retrata um universo estranho e fascinante, cujo exotismo tem um tom explicitamente erótico. A sensualidade destas mulheres, as suas atitudes abandonadas, sugerem uma lascividade impossível de conceber no Ocidente. O espartilho dos bons costumes da sociedade europeia é desenfreada e o público do salão é levado a uma verdadeira revolução do olhar, que perturba as convenções e o conformismo burguês da época. Objeto de curiosidade e de fantasias nos séculos XVII e XVIII, o Oriente tornou-se, tanto para as inteligências quanto para as imaginações, uma espécie de preocupação geral, dizia Victor Hugo. O seu luxo, o seu mistério, o seu exotismo é aqui coroado e alimentam o sonho e inspira escritores e outros artistas. Esta obra de Delacroix foi das que mais inspirou mais tarde a história da arte. A viagem de Argel torna-se para os pintores tão indispensável quanto a peregrinação à Itália. Eles vão aprender o sol, estudar a luz, procurar tipos originais, costumes e atitudes primitivas e bíblicas. Os escritores e artistas transformam-se em exploradores, aproveitando os encargos dos consulados ou comerciais que lhes são confiados para viajar. Eles vão documentar, estudar a cultura, os costumes e o universo familiar deste mítico Oriente pelo qual os românticos eram apaixonados. Os pintores seguem as missões científicas dos académicos orientais. As suas investigações levam-nos a Argel, Cairo, Constantinopla. No entanto, muitos pintores nunca pisaram a terra do Oriente e só viajavam ao redor do seu cavalete, inspirando-se em histórias de viagens feitas pelos outros, ou em obras feitas pelos outros, como é o caso desta obra. Ela vai se transformar no motivo de inspiração para outros pintores. Pintores como Gros, como Jean-Auguste Ingres, como Francisco Hayez ou John Martin nunca foram ao Oriente. Cenas de harém com muitas mulheres bonitas, cenas masculinas de caça ou de luta, descrições de paisagens típicas, desertos, oásis ou cidades orientais, cenas de rua são o principal tópico abordado pelos pintores que enfatizam certos detalhes, como os trajes, como a arquitetura, como os objetos da vida cotidiana, que para eles eram muito exóticos. Por volta de 1880, alguns temas, como o do harém, caem em desuso, em favor de um estudo etnográfico mais realista, que deixa pouco espaço para o exotismo e para a fantasia. No início do século XX, o Oriente gradualmente deixou de inspirar a pintura francesa. O Louvre, o local onde esta obra está em exibição, fala-nos muito acerca desta tela. A camada pictória do quadro permanece em bom estado, sem desgastes e com muito pouco retoque ao longo do tempo. Apesar disso, a sua apreciação visual tinha-se deteriorado por várias décadas devido às muitas camadas de verniz oxidado que o cobriam. Isto causou um amarelecimento, um escurecimento na composição da obra. Os brancos, embora muito variados, foram reduzidos à mesma tonalidade ocre. A opacidade dos vernizes reduziu a ilusão da profundidade do espaço, enquanto os objetos mencionados no fundo, o armário, os tecidos enrolados em uma bola, as variações dos azulejos na parede, eram já poucos distintos. No entanto, uma visibilidade tão alterada reduziu gradualmente a obra apenas ao seu assunto. Perdemos de vista o virtuosismo colorista que faz as mulheres de Argel um modelo para a geração de pintores impressionistas e não-impressionistas. Fantin Latour copiou esta obra, Renoir imitou esta obra, Paul Signac ergueu esta obra como uma lição de aplicação do método científico do contraste simultâneo das cores. Depois de ter sido objeto de uma campanha de imagem científica para entender melhor a sua história material, o trabalho passou para as mãos de especialistas, Rémolière para a camada pictórica e Luc Urter para o suporte em tela, e o Centro de Pesquisa e Restauração do Museu de França também participou no restauro. A maior parte do verniz escurecido foi removido, o aspecto de algumas rachaduras de material foi atenuado, um novo verniz natural permitiu diminuir a saturação e o contraste das
das cores. A obra hoje pode ser apreciada já depois do restauro. Segundo Paul Signac, nas mulheres de Argel, todas as tonalidades quentes e alegres se equilibrarão com seus complementos frios e tenros. É uma sinfonia decorativa da qual emerge maravilhosamente a impressão de um ar em calmo e delicioso. Vocês sabem que eu tenho assim uma adoração pelo trabalho das equipas de restauro. Então eu sabia que esta obra tinha sido restaurada e fui logo ao Louvre, quando pensei em analisá-la aqui, fui ao Louvre rever o que é que o curador desta obra dizia acerca do seu restauro. E está lá o processo todo que eles fizeram. Se quiserem eu deixo o link aqui por baixo, na descrição deste vídeo, para vocês então saberem o que é que foi feito. Eu estou muito incomodada, eu estou surda. Enfim, e como eu gosto muito de restauro, então optei por colocar esta parte aqui porque acho muito interessante. Portanto, limpar o verniz, colocar um outro verniz e percebemos que há uma diferença enorme. É tão bom nós vermos uma tela como ela foi feita, como ela foi pensada, e assim percebemos melhor o que o pintor, o que o artista nos queria transmitir, é ou não é? Eu acho que é. E pronto, esta foi a análise de As Mulheres de Argel. Esta obra é muito importante. Vocês viram aqui a quantidade de outros pintores que olharam para esta obra e a tentaram reproduzir e a copiaram e se inspiraram nela e falam nela. Portanto, é uma obra muito, muito importante na história da arte e tinha que ser analisada no Criarte. E por hoje é tudo. Se me quiserem ajudar aqui o canal, podem deixar um comentário simpático, fazer um gosto, partilhar os nossos vídeos. Podem também comprar um merchandising. Olhem que bonita a minha camisola, é gira, não é? O link para a loja Criarte está aqui por baixo de todos os nossos vídeos. Podem também tornar-se membros do Clube Criarte, ou podem pagar-me um café, como preferirem. Ou então podem não fazer nada disto e apenas assistirem aos nossos vídeos e deixarem um bom like, assim, um like. Ok? Pode ser? Encontramos-nos na próxima semana para mais uma atualização do canal Criarte. Até lá, fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!